Pés no chão. E bora voar, gente! Bora voar lindo com esse vídeo aqui agora, tá certo? Pessoal, esse vídeo aqui é mais uma reflexão e quem tiver nessa jornada dos 100 mil reais, fica até o final do vídeo, porque esse tal dos 100 mil parece que realmente castiga a gente. É cruel, mas a gente vai mostrar a vocês o porquê que a gente passa por tanta dificuldade, porque é tão difícil a gente chegar nos 100 mil do que no 1 milhão. Sem sacrifício não há vitória. É difícil até alcançar, ou não é? Alcançar a vitória. Isso. Então eu sei que muita gente está nessa trajetória de chegar ao marco de 100 mil e a gente vai mostrar algumas coisas aqui que realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês e nos seus investimentos, tá certo? Para muitos investidores, principalmente os que estão começando, acham que chegar nos 100 mil é uma meta muito difícil. Então, mas assim, né, Rita? A gente tem que ver o seguinte, pessoal. 100 mil reais hoje não é aquele valor que era alguns anos atrás, certo? Porém, ainda é uma meta desejada por muitos e que também ajuda a muitos. Mas por que é tão difícil? Porque tem esse costume de se dizer que para chegar nos 100 mil reais é algo é quase impossível. Por causa justamente da rentabilidade que no início você praticamente não vê. É aquela velha história da bola de neve, não é assim? Se você estiver bem distante, olhando o alto da montanha com neve assim, vendo aquele pico congelado, se botar uma bolinha de neve pequena, você não vai enxergar nada. Não é assim? Mas se ela começar a descer ladeira abaixo e começar juntando, aí ela vai começar a crescer, crescer, crescer. Quando você vê lá, rapaz, vai vir uma avalanche aí. É assim? Com os investimentos não é diferente, pessoal. Antes de chegar nos 100 mil, você começa a ver o rendimento muito pouco. Uma mixaria mesmo. Aí às vezes dá até um desânimo em algumas pessoas que querem ser investidoras e não prosseguem com isso. Aí o que acontece termina desistindo. Mas quando você começa a ver o rendimento ele crescendo, aquela trajetória que você fixou, a sua meta, e vê que realmente o tempo está sendo menor, porque você está investindo, está reinvestindo os dividendos, aí realmente é a mágica dos juros compostos. A gente vai dar um exemplo aqui a vocês, só para vocês verem a diferença, certo? Aqui, pessoal, a gente vai mostrar só a porcentagem. Ah, mas a porcentagem não existe. É uma comparação, tá certo? Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, se você colocar R$1.000 a uma porcentagem de 1% ao mês, e no período aqui também de um mês, a gente calcula e você vê, olha, que o total dos juros que você ganhou foi R$10. Ou seja, a essa porcentagem, essa rentabilidade, se você tiver R$1.000, todos os meses você vai ganhar R$10. Mas caso é tão pouquinho, não é? Mas você já está percebendo que é R$10 todos os meses, sem você fazer absolutamente nada mais na sua vida. Agora vamos fazer de conta que no lugar dos R$1.000, seja os R$100.000. Aí você calcula aqui novamente, olha a diferença. Por mês já seriam R$1.000. Agora tá bom, não tá? Agora imagine você não parar por aí, pessoal. Você sempre vai recebendo esses R$1.000, vai aportando, como era de costume. Se você aportava 500, você agora vai aportar 1.500. Ou seja, os 100 mil agora, a partir dos 100 mil, o valor do seu patrimônio ele vai começar a crescer de maneira exponencial. Ah, casal, mas tá uma melodia muito linda falar isso, tá? O problema, pessoal, é a gente chegar até lá. Esse é que é o problema. Por quê? No começo, quando a gente está para investir, a gente precisa trabalhar muito para poder ter o dinheiro dos aportes, para que a gente possa aportar.
E a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E detalhe, quando a gente abre mão de algumas coisas, quando a gente se priva de algo, o cérebro, ele cria um mecanismo de defesa para mostrar para você que aquilo ali está desconfortável, que aquilo ali não vai dar certo, e você tem que sacrificar muito da sua vida por mixaria. Então, o cérebro, ele vai bombardear você com esse tipo de pensamento, para que você desista, porque ele quer comodidade. O cérebro, ele quer que você continue na sua zona de conforto. É isso. Vocês sabiam que quando o cérebro ativa, isso que Rita falou, o mecanismo de defesa, a mesma situação, quando você sai da zona do conforto, é como se arrancasse alguma parte do seu corpo. Você sabia disso? Uhum. Porque para você ver como a situação é séria e difícil. Você está acostumado a sempre estar gastando, você está acostumado a sempre estar luxando, mesmo sendo pobre. Mas está luxando, o que você ganha, gasta. Ou seja, vai liberando aquela dopamina, aí tá tudo ótimo. O cérebro se acostuma, gosta. Quem é que não gosta de luxar? De ter as coisas. Aí quando você, de repente, para com tudo isso, tem alguma coisa errada. Ô Luiz, basta aquelas pessoas que ganharam na Mega Sena ficar pobre. Ela gasta aquele tempo todo o dinheiro. Quando fica pobre, arrasa com a vida dela, ela não consegue mais se reerguer, aquela coisa, porque o cérebro se acostumou tanto com o comodismo, com a vida boa, que agora vem um revés, né? E detalhe, pessoal, os cálculos que o Luiz mostrou aqui para vocês, se vocês observarem, o primeiro que o Luiz mostrou de R$1.000, vocês passaram a ganhar R$10. Então, isso é muito pouco, ou seja, é muito abaixo do valor que você está aplicando. E isso exige esforço da sua parte. Aí você trabalha, aporta bastante e vê aquela mixaria. Mas vai chegar um momento em que esse jogo ele vai reverter a situação. Ele vai passar, os juros vai passar a ser bem maior do que o valor que você está aportando. Aí sim é quando o seu cérebro entra na boemia. O seu cérebro vai dizer, pronto, aí tá legal. Tá entendendo? Não preciso me sacrificar tanto agora para poder alcançar essa minha meta. Ou para alcançar a meta agora de 1 milhão. Entendeu? É justamente esse treino que você tem que fazer com o seu cérebro. Pessoal, vocês têm que tratar o cérebro de vocês, a mente de vocês, como se fosse um amigo que precisa de treinamento, que precisa de motivação, de explicação. Tá entendendo? É como se o cérebro fosse assim, ó, não, calma cérebro, veja só, o que eu tô fazendo vai ser bom para nós dois. Não, Luiz, porque assim, o Xanta a gente se divertia, fazia tudo. Não, a gente vai continuar e vai ser bem melhor. Só vai dar uma parada, um tempinho, para depois a gente aproveitar ainda mais. Vem aqui que eu vou explicar para você. Pronto, aí você já vai mostrando a ele. Não é para você olhar primeiro para a rentabilidade. Se você olhar primeiro para a rentabilidade, vai desanimar, pessoal. Vai começar com centavos. É 1 centavo, é 5 centavos, 10 centavos. Você tem que mostrar o foco certo, o olhar certo, que é nos seus aportes, que através dos seus aportes, o patrimônio está sendo formado mais rápido do que a rentabilidade. Aí você vai ter, se você estiver colocando R$500 por mês, em 2 meses vai ser R$1.000, olha aí. Você não pode olhar para a rentabilidade. Eita, poxa, vai ser R$5 a rentabilidade. Não, olhe para os R$1.000 que já está pronto lá. A rentabilidade é só uma consequência. Isso. Tá certo? É um bônus, é um prêmio. Por você estar se organizando. Exato. Aí depois de 1 ano, aí você já pode ver a rentabilidade como um auxílio para os seus aportes. E lembrar, pessoal, que você não é você só, tá certo? Você é 2 pessoas em uma. Como assim? É você e a luta com o seu cérebro. Porque ele vai querer desanimar você. Então, tá entendendo? Então sempre converse com ele e seja mais forte do que ele. Converse mesmo, no espelho às vezes, como se tivesse um amigo imaginário. Burro! Tu é burro! Rapaz, mas um bichinho. É brincando. Não vamos discutir também. Mas isso é uma tática muito boa, viu? Você vai conversando com você mesmo como se fosse outra pessoa que, apesar de não ter ninguém do seu lado, mas você vai se automotivar.
É muito legal, pessoal. Faça isso que você vai dizer. Eu costumo dizer que o cérebro é feito um cão que, no caso, precisa ser treinado. Imagina você criar um cão treinado e um cão sem ser treinado. Aquele que não é treinado, qualquer pessoa que passa pela porta, ele quer avançar, ele pode até lhe morder, fugir, mas aquele que é treinado, você pode deixar até a porta aberta, que ele não escapa, porque ele está bem treinado. Então, o cérebro é mais ou menos isso. Você precisa treinar para ele seguir o que você quer e não deixar ele lhe dominar. A pessoa que chegou nos 100 mil, pessoal, ela já fez uma série de coisas que a pessoa que está iniciando para chegar lá ainda precisa fazer. Como, por exemplo, é a mesma coisa de você plantar uma plantinha ali e você não vê a raiz dela crescendo por baixo. Você não vê. À medida que o tempo for passando, ela vai crescendo e crescendo até chegar ao ponto de dar o fruto. Então, quando você está no começo, você é aquela plantinha que a raiz vai crescendo ali aos poucos, mas está crescendo. Como, por exemplo, muitas pessoas que chegaram lá no 100 mil, elas abriram mão no começo de muitas coisas, elas quitaram suas dívidas, elas conseguiram construir uma reserva de emergência, elas procuraram conhecimento para poder melhorar os aportes, melhorar os investimentos dela. Ou seja, ela sacrificou algumas coisas para poder chegar naquele patamar. Ela leu livros, inclusive aqui a gente vai deixar livros que a gente leu para vocês, que realmente ajudam vocês a treinar a mente de vocês, a chegar até esse valor. E, consequentemente, errar menos, né, Rita? Muito menos. Quanto mais conhecimento, mais a chance de errar diminui. Caso você venha errar, veja isso como um conhecimento, uma disciplina, um aprendizado. Não desista, porque o erro faz com que a gente se fortaleça, faça com que a gente enxergue coisas que a gente não enxergava no passado. Por exemplo, quando a gente perdeu muito dinheiro, a gente já falou aqui para vocês, aquele erro foi que tornou a gente a pessoa que somos hoje. Entendeu? Claro que o bom é não errar, mas caso você erre, não desanime. Aprenda com isso, dê a volta por cima. Foi um trauma bom. Que você disse assim, não, passar por aquilo que passou antes, mas nunca na vida. Olhe também, pessoal, o investimento como se fosse um iceberg. O que está à nossa vista é sempre a ponta do iceberg, não é assim? Mas, como vocês já viram em gravuras, em filmes, algumas coisas, a parte de baixo que fica nas profundezas mesmo, é muitas vezes maior do que aquilo que a gente achava que já era enorme. Entendeu? Assim acontece com a rentabilidade. Com o passar do tempo, principalmente depois dos 100 mil, vai acontecer com que a rentabilidade seja muito maior do que os aportes que você estava fazendo, que costumava fazer. E é justamente nessa parte que a mágica começa. A mágica dos juros compostos. Depois dos 100 mil, tudo melhora, pessoal. Porque a rentabilidade fica melhor. Muitas vezes, quando você... que é muito difícil isso acontecer, mas quando não tem condições de aportar ou aportar menos, mas os juros compostos já dá aquilo garantido para você reinvestir e aumentar o seu patrimônio. E aí já vai dar para pagar um monte de coisa dentro de casa também, já ajuda. Claro que a gente está em construção de patrimônio, o intuito não é esse, mas já vai dar para pagar alguns gastos seus, né? E isso é muito bom, né, Luiz? Por exemplo, imagina, você está juntando ali, chegou em 10 anos, você chegou ali nos 10 mil. Se você for calcular uma rentabilidade de 100 mil reais há 10 anos, vocês vão ver a talagada. Vê aí, Luiz. Então, pessoal, vocês observem aí que o valor investido que vocês tiveram foi 100 mil que saiu do bolso de vocês e só de juros foi 230 mil. Ou seja, a mágica já aconteceu. O juros está muito maior do que o aporte. E o detalhe, aqui não mostra o reinvestimento dos dividendos, viu? Isso aqui é os 100 mil parado durante esses 10 anos. Vocês estão entendendo agora? Se colocasse aportes, ia aumentar muito mais. E outra coisa que alguns podem criticar quando vê esse cálculo. Mas uma taxa de juros de 1% ao mês, muitos não acreditam, pessoal. Mas quando chega nesse patamar, você já tem uma carteira muito promissora, bastante diversificada. Você já tem madureza e experiência. E para atingir 1% mensal, não é difícil.
Agora imagine, pessoal, você chegou naquele patamar, conseguiu os 100 mil reais e já sabe que a sua rentabilidade mensal é de R$ 1.000. Então vamos ver aqui o cálculo que poderia acontecer com seu patrimônio durante os 10 anos. Vamos colocar aqui os R$ 1.000. Eita, R$ 1.000. R$ 1.000 não, R$ 100 mil. R$ 100 mil. O investimento mensal de R$ 1.000. A taxa de juros 1% ao mês durante 10 anos. Vamos calcular. E você aqui, como pode ver, olha, o valor final você já conseguiu mais de R$ 500.000. Estão vendo, pessoal? Ou seja, já fica muito mais fácil do seu patrimônio ficar assim uma coisa que você sempre sonhou. Se você chegou, independente do tempo que você tem, se chegou aos 100 mil, independente da rentabilidade da sua carteira, você vai conseguir esse valor de 1%. Não é, Luiz? Então, com o passar do tempo, esses 1.000 que você vai recebendo, você já vai aportando. Isso aqui é sem os seus aportes, certo? Aqui é só com o reinvestimento dos dividendos que você estava recebendo. Então, pessoal, vocês precisam ter em mente que até os 100 mil, vocês precisam trabalhar pelo dinheiro, certo? Chegou nos 100 mil, vocês agora vão ver o dinheiro trabalhar para você. Então, lhe dá uma folga. Você já começa a criar um bom patrimônio. E dos 100 mil para 1 milhão, é assim, ó. Por incrível que pareça, é mais rápido. É mais rápido, porque você já está com a mente treinada, você já está entendendo de investimento, você já sabe onde alocar o dinheiro, você já sabe como mexer os pauzinhos para poder acelerar mais o rendimento. Os juros compostos já está a seu favor. Isso. Já estava, né? Agora vai estar muito mais. A mente já vai estar treinada, a organização financeira também já vai estar tudo certinho. Então fica muito mais fácil. Então vamos lá, todo mundo se motivando, se esforçando. Sabe que de início vai depender tudo do seu esforço, porém, você já viu aqui que seu esforço vai ser plenamente recompensado. Porque os 10 anos vai vir e você vai chegar ou liso ou com um patrimônio. Vai depender muito da sua atitude. Pois é, né? Cada um tem a sua escolha. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham se conscientizado a não desanimar, porque o processo no começo é difícil, é dolorido, é duro, mas a gente consegue. Se fosse coisa fácil, era bom demais, né, Luiz? Todo mundo era milionário. Que vem fácil, vai fácil. Tá certo? Inscreve no canal, deixa o like de vocês, seja membro. Um forte abraço para vocês e